Rapaz, o que essa rodada do Campeonato Brasileiro, só com 8 jogos até agora, entregou de entretenimento é uma loucura, tá? E eu tô aqui, Gabriel Amaral, pra resumir tudo pra você. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, faço um canal de Fluminense aqui, o Raiz Tricolor. Mas claro, a gente se interessa e fala também de outros times aqui, porque são os nossos adversários. Esse é mais um resumão da rodada do Campeonato Brasileiro. Você torce pra algum dos outros times? Aqui tem conteúdo de Fluminense, cara. No geral, o conteúdo daqui nem vai te interessar, não. Mas talvez esse vídeo te interesse. Então se inscreve aí e acompanha sempre o resumão da rodada. Faço resumão ao final das rodadas do Brasileirão, da Copa do Brasil ao final dos confrontos e também da Sul-Americana. Inclusive, essa semana tem Sul-Americana e Libertadores, porque vem os confrontos que estão vindo para Sul-Americana. Vem os confrontos que estão vindo, ficou ruim essa frase, né? Serão definidos os confrontos dos playoffs da Sul-Americana. Vamos embora! A gente começa mostrando, na verdade, a tabela, porque teve, cara, assunto pra cacete nos 8 jogos. E aí eu já começo aqui mostrando, na verdade, a tabela do Campeonato Brasileiro e explicando por que 8 jogos, tá? Primeiro porque esse vídeo sai sempre na segunda, né? E tá aí, ó, a tabela aí na tela. E tem Bragantino e Juventude nessa segunda mesmo. Então, né, eu não vou esperar se ainda fosse, tipo, um jogo extremamente relevante pra gente, reta final do campeonato e tal. Então eu faria outro vídeo, mas Bragantino e Juventude não é um jogo extremamente relevante pra gente, apesar do Red Bull Bragantino poder fazer aqui a gente abrir 3 pontos de diferença pro G4, né? A gente tomar 3 pontos, na verdade. O outro jogo que não teve foi Botafogo e Ceará. Não tinha data, o BEP não autorizou por falta de data ter um Botafogo e Ceará. O Botafogo precisava jogar no sábado, porque na terça joga pela Sul-Americana, então não podia ser no domingo. O Vasco também precisava... O Botafogo joga pela Libertadores. O Vasco precisava jogar pela Sul-Americana na terça, então também precisava jogar no sábado. E o BEP não autorizou ter um Fluminense e Vasco no Maracanã com torcida mista e mais um Botafogo jogando no Engenhão no mesmo dia. Então, por falta de autorização do BEP, esse jogo foi transferido para quarta-feira da data FIFA, tá? Ali no dia 4/6. O Botafogo pode ser que tenha um desfalque ou outro, mas foi a forma que achou pra ter esse Botafogo-Ceará um pouquinho mais pra frente. Então vai ficar uma rodada aí, pelo menos, Botafogo-Ceará com jogo a menos. Feitas as explicações aqui básicas, Fluminense e Vasco entregou um entretenimento absurdo, tá? No sábado. Análise tática, técnica, isso aí tem vídeos separados aqui no canal, mas só falando do grande entretenimento do jogo. Não bastasse ser um Diniz contra Renato Gaúcho, não bastasse ser o Diniz contra o Fluminense, né, que é algo que já sempre chama atenção. Ainda teve o Ryan tentando ser engraçadão, tentando provocar a torcida do Fluminense, fazendo um C. Eu já falei bastante aqui sobre isso aqui no canal também, é algo que me afeta muito pouco, mas a tentativa de provocação, o deboche tendo o deboche como resposta, eu acho sensacional. E aí, enfim, o Cláudio, com a letra C, faz um golaço, o Fluminense vira o jogo pra cima do Vasco, o Valquimar, o Ryan. No final eu descobri que o Valquimar era jogador do Vasco, pô. O Valquimar, pai do Ryan, jogou no Vasco. Nem sabia disso. Mas, enfim, o Ryan ficou de otário, o Fluminense ganhou por 2-1, o Guga, chamando ele de Cláudio naturalmente. Um jogaço com muito entretenimento e com vitória do Fluminense. O Fluminense volta a vencer no campeonato. Das últimas 5 partidas ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. Essas 2 derrotas são derrotas fora de casa, né, pro Botafogo e pro Atlético Mineiro. E as 2 vitórias são 2 vitórias em casa contra Sport e Vasco. São vitórias contra time da parte de baixo, né? Mas ainda assim acho que diz um pouquinho sobre a importância que o Fluminense está dando pro Brasileirão. Não necessariamente os resultados, mas o foco no Brasileirão. Se a gente eliminar as competições de meio de semana, e acho que não tem como eliminar isso para análise do Renato, mas se a gente eliminar, a gente vai tirar uma atuação bem meia boca para baixo contra a Aparecidense, a gente vai tirar 2 atuações ruins com a equipe reserva fora de casa pela Sul-Americana, a gente tira boa parte dos problemas, cara. Se a gente tirar os jogos de meio de semana, que o Renato considera que sem muita dedicação conseguia passar, e até agora tá conseguindo, a gente consegue, cara, olhar para esse Fluminense e ver que é um Fluminense que no Brasileirão perdeu pro Botafogo numa partida essa, acho que indesculpável, e eles acho que têm noção disso. Mas de todos os outros jogos são, na maioria das vezes, boas atuações. Talvez a atuação que não é tão superior assim é um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, decidido no último minuto, que a gente chegou a estar à frente no placar. A atuação como um todo não é tão ruim. Então, assim, o Fluminense compete bem no Brasileirão.
E assim, por exemplo, o São Paulo tomou 2-0 em casa do Mirassol e ainda não empolgou. Reinaldo fez o segundo gol, por sinal, não vi esse jogo, tava no mesmo horário do jogo do Fluminense, mas o Mirassol já tem 14 pontos, cara. Teve um amigo meu chamado Gabriel Amaral, que num canal chamado Raiz Tricolor, disse que o Mirassol era favoritaço a rebaixamento. Todo time que sobe já é favorito a cair, tá? Isso é importante destacar. Não é à toa que a média é por volta de 3 de cada 4 times que sobem caírem. É muito normal o time cair. Sport e Juventude estão aqui na parte de baixo. Aliás, Sport e Juventude não, perdão. Sport e Santos, que acabaram de subir, estão no Z4. O erro, entre aspas, na Matrix é que o Ceará e o Mirassol estão alto. O Mirassol fez 2-0. É um time que, cara, tá muito fechado num objetivo, assim, até agora tá funcionando bem. Eu dei uma olhada, é um time que tem poucos desfalques até agora. Não tá na Copa do Brasil, não tá em Sul-Americana, não tá em nada, então isso favorece um pouquinho também. Fez 2-0 num Zubeldia que parece que não consegue empolgar. O torcedor de São Paulo não consegue ter sequência. Vai jogar nesse meio de semana já classificado, né, na Libertadores. Talvez o segundo time mais tranquilo na Libertadores, mas enfim, não consegue empolgar. Atlético Mineiro e Corinthians, eu tava ao vivo ainda, né, nesse jogo, tava no pós-jogo, 1-0. Yuri Alberto saiu lesionado e, enfim, o Atlético Mineiro perdeu um gol da marca do pênalti, assim, meio sozinho. Eu confesso que vi muito pouco sobre esses jogos no sábado por causa do clássico do Fluminense. Um empate que, no final das contas, deixou os dois aqui no miolo da tabela com 14 pontos. O Atlético segue numa sequência invicto, o Corinthians numa sequência já mais claudicante. No meio da semana tem Atlético Mineiro, dependendo de ganhar em casa do Cienciano para ser líder do grupo da Sul-Americana e não jogar os playoffs. Missão relativamente tranquila. E tem o Corinthians precisando de vitória fora de casa contra o Huracan para se classificar na Sul-Americana pros playoffs, tá? Claro, ele pode perder, mas aí dependeria do Racing do Uruguai ganhar o América de Cali. O Racing tem 0 pontos em 5 jogos, né? Então essa missão do Corinthians é bem, bem, bem difícil na Argentina. O Huracan que tá na final do Campeonato Argentino. Então, desses 6 aqui do sábado, grandes chances do... eu não estou no Vasco, né? O Vasco precisa vencer o Melgar em casa para se classificar também para os playoffs. É grande a chance, diria eu, de pelo menos um desses 5 serem eliminados. O Mirassol não está em competição internacional. Acho que é pouco a chance de 2 estarem eliminados e, enfim, o Fluminense precisa só ganhar o Once Caldas. A situação de Fluminense e Atlético é muito parecida, a do Vasco é um pouquinho melhor que a do Corinthians, o São Paulo já está garantido. No domingo, primeiro jogo de confusão e de entretenimento, né? Cara, deram um pênalti bizarro. Acho que o torcedor do Fluminense tem todos os motivos para odiar o Marcos Felipe, mas vamos combinar que... assim, acho que o tema não é Marcos Felipe, né? Gente, o Marcos Felipe não fez pênalti no jogador do Grêmio. Isso tá evidente, tá? O Marcos Felipe não fez pênalti no jogador do Grêmio. Repita comigo, o Marcos Felipe não fez pênalti no jogador do Grêmio. O Bright White caiu, olha. Ele se joga, ele vê que tem qualquer mínimo contato do jogador do Grêmio e ele se joga. É isso que o Bright White faz. E aí, Gabriel, então por que o Bruno Arleu de Araújo foi no VAR e manteve a marcação dele lá, mesmo o VAR falando que não teve toque? Ele fala que teve um toque do cotovelo e tal. Por que o VAR manteve a decisão dele? Muito, muito fácil dizer isso, cara. Porque o Grêmio foi prejudicado na última semana e foi eliminado da Copa do Brasil por causa disso, foi reclamar. E aí eu não tô dizendo aqui, o Rogério Ceni fala muito bem, né? Não dá pra chamar isso de erro, porque se a gente chamar isso de erro, a gente tá dizendo que o árbitro tem uma deficiência mental, praticamente, porque ele vai lá, olha a imagem, dá pra chamar de erro no campo, o erro no campo acontece. Agora, a gente dizer que o árbitro foi lá no VAR, reviu tudo e ainda assim brigou com a imagem, é chamar de outra coisa. O Bruno Arleu, não tô falando que tem uma máfia e etc, não, mas assim, o Bruno Arleu pode ter, e eu acho que é mais por essa onda, ele pode ter simplesmente olhado pra isso daqui, pra essa situação e falado, meu amigo, eu não vou ferrar o Grêmio de novo. Eu, na dúvida, vou dar pro Grêmio. E aí a gente tá vendo que reclamação de arbitragem funciona. E aí eu, que sou todo, né, travadão com isso, falo, cara, isso não é pra fazer isso, acho isso vergonhoso, etc. Eu vou começar a cobrar o Mário Bittencourt de ir pro microfone também fazer reclamação. Porque, assim, é bizarro o que aconteceu nesse jogo. O Grêmio gol com 1-0, gol do Bright White de pênalti com 15 do segundo tempo, o Bahia foi operado no Campeonato Brasileiro. Vejam a entrevista do Rogério Ceni, assim, é boa. E valoriza a entrevista do Rogério Ceni e não a do Abel Ferreira, que também foi prejudicado com o pênalti pro Flamengo.
Porque o Abel Ferreira é hipócrita no nível máximo. O Rogério Ceni ainda não me pareceu esse hipócrita, não. Pode ser que seja também. O Abel Ferreira, ele se classifica pra final do Paulista com um pênalti inexistente, ele diz que não quer comentar a arbitragem. Aí ele é prejudicado, ele quer comentar a arbitragem. Aí esses eu não dou palco, não. O Flamengo ganhou por 2-0, né? Só pra destacar, o Grêmio ganhou, saiu do Z4, já tá em 12º, né? Teve uma escalada aqui do Grêmio. A parte de baixo venceu mais do que o normal nessa rodada, tá? E o Bahia, com a derrota, fica atrás do Fluminense. O Fluminense ultrapassou o Bahia, né? Tá na 7ª colocação, o Bahia fica atrás do Fluminense. Ainda tá em 7º. Grêmio joga no meio de semana, precisando... Assim, já tá classificado pros playoffs, mas dificilmente vai, mesmo vencendo o seu jogo, o Godoy Cruz precisaria tropeçar no jogo dele pra ele ser líder. Deve ir pros playoffs da Sula. Já o Bahia vai visitar o Internacional, fazendo quase que um mata-mata com o Inter. Quem ganhar tá classificado. Quem perder, provavelmente vai pra Sul-Americana. Isso, no caso do Bahia, pela Libertadores, o mata-mata é no Beira-Rio, né? Falando sobre o Flamengo 2-0 no Palmeiras, cara, o Piquerez perdeu um pênalti e o Palmeiras deveria saber que não se perde um pênalti num jogo desse tamanho. Teve o pênalti pro Flamengo e muita gente comparou, eu acho que faz parte do entretenimento. Nosso entretenimento, cara, é pênalti, né? É coisa de erro de arbitragem. É muito ridículo isso, né, pro futebol brasileiro. A galera diz que é tudo tão bom, né? Mas enfim, E queriam, já tinha amarelo, então acho que o Fluminense reivindicava o vermelho pro Grêmio. O som foram buscar aqui uma parada muito legal, que era comparando lances do Flamengo e do Fluminense. Eu nem vou dizer que estão beneficiando o Flamengo e prejudicando só o Fluminense. Mas eu acho que são bons lances que mostram a falta de critério. O pênalti pro Flamengo é o lance... tem esse lance de cima aí, que é um pênalti contra o Corinthians, e esse de hoje contra o Palmeiras. Se você observar, ó, acho que ele dominou, deu o traço ali, deu o tapa, o jogador do Palmeiras bota a mão, tem um contato meio idiota o jogador do Palmeiras, mas é um contato que claramente não derruba o Arrascaeta, é um contato que claramente não faz ali a função. Você pode dizer que isso é pênalti. Beleza, direito teu, é interpretativo. Beleza, mas os dois de baixo aqui que a gente tá mostrando de uma área são muito pênaltis também. Esse primeiro, contra o Vitória, que é ridículo nesse ponto. Ridículo, digo aqui, no ponto de que o pênalti tinha que ser sido marcado. O Ares erra um domínio, eu critiquei por causa desse erro de domínio, a perda do gol, isso é outra história. Mas na hora que ele dá o traço, ele é agarrado e cai. E é agarrado com força, talvez, pra derrubar ele mesmo. Muito mais força do que o Murilo colocou ele na mão na bola. E o jogo do Botafogo também, mesma coisa. Não teve impacto e tal, tem o tranco ali. É uma situação extremamente complicada. Quando teve esse caso aí, eu virei e falei, olha, eu já vi gente dando e não dando pênalti. O que me pega é a falta de critério. E mais uma vez a falta de critério veio... pegou contra a gente. A verdade é essa. Enfim, o Palmeiras perdeu pro Flamengo, uma vitória grande do Flamengo, tá? Daquelas vitórias que podem pesar, porque o campeonato tá muito no início. Mas, enfim, uma vitória grande do Flamengo. O Flamengo vai a 21 pontos, deixou a gente ainda 5 do líder, ó, tamo aí em cima, mas no meio de semana o Flamengo joga a vida contra o Deportivo Táchira, basta ganhar em casa para se classificar. O Palmeiras já tá classificado e em primeiro na tabela, e na semana que vem o Flamengo pega o Fortaleza, que eu vou falar já, e o Palmeiras vai visitar o Cruzeiro. Fortaleza em casa, Cruzeiro fora. Tem chance grande de ter um X aqui na próxima rodada, o Flamengo assumir a liderança, tá? Chance considerável do Palmeiras bater em terceiro colocado. Sport Inter 1-1 na Ilha do Retiro. Internacional já falei o que faz no meio de semana, o Sport não joga no meio de semana. Detalhe pra isso aqui, tá? O Sport abriu 1-0, o Internacional empatou. A gente vai pegar o Internacional no Beira-Rio vindo de 2 derrotas e 2 empates seguidos. E talvez eliminado dentro de casa na Libertadores. E esse é o Internacional que a gente pega na próxima rodada. O Fluminense está dando uma sorte nesse Brasileirão até agora do seguinte: a primeira sequência de jogos em casa, o Fluminense era muito favorito. O Fluminense era favorito. Naquele momento era favorito contra o Red Bull Bragantino. Hoje não seria, mas naquele momento era. Era favorito contra o Sport, era favorito contra o Santos. O Fluminense era favorito contra o Vitória e era favorito contra o Vasco também. Tinha o Ceará, mas foi adiado. 5 jogos como mandante até o Mundial. O Fluminense tinha que fazer 15 pontos. Fez 13. Ótimo. 13 de 15, da expectativa do 15, eu considero bom pra ótimo, tá? Não foi perfeito, foi ótimo. Ainda mais porque foi recuperar lá talvez um empate que era contra o Corinthians, ganhou o jogo. Show. O Fluminense fora de casa ia pegar jogos muito difíceis. O Corinthians não estava numa boa sequência. O Botafogo vinha mal. O Atlético Mineiro vinha mal. E a gente ainda pega agora o Inter vindo numa sequência ruim. E o Juventude também vinha muito numa sequência muito ruim.
Então, assim, os 5 jogos fora foram facilitados. O Botafogo, a gente conseguiu perder aquela derrota ridícula que eu já falei aqui, que torna ridículo aquele caso do Botafogo, naquele jogo. O Juventude veio um empate, o Corinthians veio uma vitória, o Atlético Mineiro veio uma boa partida com um mole no final. Se tivesse vindo um empate, eu estaria achando bom também dentro de tudo. O Fluminense tem 17 pontos porque tem méritos, mas a tabela favoreceu um pouquinho nesse início de campeonato os momentos que a gente enfrentou cada adversário. O Inter é um desses. No geral, eu botaria 0 pontos contra o Inter no Beira-Rio. Na minha expectativa estava em terminar essa primeira parte até a 11ª rodada com cerca de 17 pontos mesmo. Agora, eu não acho que a gente tenha o direito de achar que perder pro Inter lá não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, isso é fato, não vou dizer que é absurdo. Mas o momento diz que o empate tá bem longe de ser algo impossível. A vitória tá longe de ser uma possibilidade. É um jogo aberto, esse Internacional e Fluminense, tá? Pela sequência atual do Inter. O Santos ganhou. O Santos é melhor com o Neymar, gente. Ninguém duvida disso. O negócio é se o Neymar está fazendo valer o que ganha. Isso é um debate, outra história. O Santos é melhor. 1-0, gol do Guilherme. Ganhou o Vitória. O Vitória que tá com 9 pontos aqui, vai lembrar, tá? Vitória tá com 9 pontos aqui porque virou pra cima do Vasco com o Renato Kaiser, ganhou 3 e ganhou 1 em cima do Fluminense no último minuto sem jogar nada. Só digo isso, tá? São pontos que o Vitória pegou ali, catando ali e tal, que caíram no chão e o time mesmo não vai mostrando muita coisa. 9 pontos. O Santos, pelo menos, respira. No campeonato, aparentemente, pegou pelo menos um fôlego. Já tá afundado de novo lá no nado, mas pegou um fôlego, pelo menos. Tá afundado no Z4, o Juventude joga na segunda-feira. O Fortaleza pode entrar no Z4 se o Juventude vencer o Bragantino. E aí a gente fala do Fortaleza, cara. Esse eu vou fazer questão de meter o vídeo aqui, tá? Olha o que Juan Pablo Vojvoda falou. Vou passar aqui, peço perdão pelo seu tempo, tá? Vou ter que passar aqui a coletiva inteira do Vojvoda após Fluminense, Fortaleza 0, Cruzeiro 2. Coletiva inteira dele. Eu não tenho, sim, o vontade de falar, de ver o que aconteceu, para quê? Ele sentou na coletiva e falou, vou fazer um pronunciamento. Não tenho vontade de falar, não tenho vontade de falar do que aconteceu. Entendeu? Eu me apresento aqui por respeito a vocês. Me apresento aqui por respeito a vocês. Sim, por respeito ao torcedor. Pelo respeito ao torcedor. Se o torcedor quer saber algo, aí está, o que se viu dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora. O torcedor quer saber de alguma coisa? O que se viu dentro de campo é o que retrata o momento que o Fortaleza está vivendo agora. Entendido? Entendeu? É a primeira vez que faço isto, mas eu sinto essa necessidade. O que mais vou falar? É a primeira vez que eu faço isso, não redar coletiva, mas o que eu senti essa necessidade? O que mais que eu tenho para falar? Não posso falar outra coisa. Tá bom, boa noite. E meteu o pé. Falou, não posso falar outra coisa, tchau. A crise no Fortaleza tá de um tamanho descomunal, tá? Estão falando... Você olha os gols do Cruzeiro e méritos ao Cruzeiro, tá? 2-0, terceiro colocado. Na próxima rodada pode virar líder, tá? Pega o Palmeiras, se o Flamengo por acaso tropeçar no Fortaleza, o Cruzeiro ganhando dentro de casa pode virar líder. O Fortaleza, você pega os gols que o Fortaleza tomou, a galera tá andando em campo. E aí eu me lembrei de uma galera que tava andando em campo há 50 dias atrás, mais ou menos, lá no Castelão, para derrubar um treinador que não tinha desempenho, não tinha estofo e tinha uma relação muito ruim com o grupo. Só que no caso, né, nosso, lá naquele 2-0 que a gente tomou, a corda arrebentou pro lado mais fraco, porque o lado mais fraco era o pior lado mesmo, arrebentou pro Mano Menezes. O elenco, esse elenco que tá aí agora, não era o elenco tão problemático nesse caso. O Mano acabou se tornando uma pessoa mais problemática, eu já falei disso aqui há muito tempo. Só que assim, o Vojvoda não é o Mano Menezes não, meu amigo, que assumiu e salvou de um rebaixamento. O Vojvoda tem a torcida toda do Fortaleza, o 99% ao lado dele. Os gols que o Fortaleza tomou pro Cruzeiro, não é o gol que é vergonhoso. O gol do Cruzeiro foi bonito, a tabela do Gabriel Barbosa, o passe que ele dá de primeira é espetacular. O gol de perna esquerda, enfim. Os jogadores do Fortaleza estão andando, cara. O Zé Wellison erra um passe bizarro e volta aqui, ó, trotando. É ridículo. E pelo que se fala por lá, enfim, é que só não afastaram ainda a galera, porque senão não vai ter elenco pra jogar. Olha
Que merda que tá o Fortaleza. E semana que vem vai ganhar o Flamengo. Então, o Fortaleza que no meio da semana joga a vida na Libertadores também contra o Racing na Argentina. Precisa pelo menos empatar. Se empatar, tá classificado. Dá pra dizer assim, porque o Bucaramanga não vai tirar 7 gols de saldo. Ai, 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 ai. O Campeonato Brasileiro tá bom demais, cara. E o Cruzeiro já tá eliminado da Sula, né? Próxima rodada vai ser a última rodada antes do Mundial de Clubes. Ainda tem mais uma rodada, mas o Fluminense não joga. Esse foi o resumão da rodada. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.